Como você adquire bilhões de dólares, se torna dono de centenas das propriedades mais valiosas do mundo e amigo íntimo de reis, celebridades e grandes bancos de investimento? Você mente, trapaceia e rouba. Foi o que Joe Low fez. Esta é a história dele. Em apenas 8 curtos anos, este discreto malaio de 22 anos de idade desencadeou uma série de eventos que o levariam a se tornar um bilionário, festejando em um iate com Paris Hilton e Leonardo DiCaprio e namorando algumas das mulheres mais bonitas do mundo. Também causaria a erosão da liberdade política de uma nação inteira, a ascensão de um ditador autoritário, a supressão da liberdade de expressão e o assassinato de um promotor que lutava contra isso. Vai ser uma história selvagem e longa. Mas vamos começar do início. A história de Joe Low é longa e complicada, então eu recomendaria ficar confortável. É também uma história com elementos que fornecem um contexto crucial. Prontos? Vamos lá. O nome original de Joe Low é Low Tech Joe e ele não cresceu exatamente na pobreza. Seu avô, Lo Meng Tak, enriqueceu na China com destilaria e mineração de ferro antes de mudar a família para a Malásia. Ele realocou a família para a Malásia a fim de mantê-la segura e evitar a guerra Indo-China que se intensificava. Não muito tempo depois de se estabelecer, o pai de Joe, Low Hock Peng, ou Larry Low, como ele é mais comumente conhecido, começou a empresa de investimentos MWE Holdings. Será através de seu pai e da MWE que Joe aprenderá sobre os muitos usos de empresas de fachada enquanto eles escapavam do perigo da guerra indo-chinesa. O que eles não escaparam foram as dificuldades de ser um cidadão chinês. A Malásia tem uma história complicada com imigrantes chineses e repetidamente recusou e suprimiu direitos iguais para o povo chinês que vive lá. Talvez tenham sido essas diferenças de classe e raça que levaram às dificuldades de Joe na escola. Embora considerado razoavelmente inteligente pelos professores, ele não era popular e frequentemente zombado por sua aparência e ascendência chinesa. As outras crianças diziam que o viam sentado sozinho na hora do almoço ou nos intervalos e que sentiam pena dele. A família Joan, uma das mais ricas de Georgetown, uma das cidades mais prósperas da Malásia, se estabeleceu nessa cidade abastada. Mas ser rico... As questões de classe e raciais continuaram atormentando muitos imigrantes chineses. Não importava quanto dinheiro eles tinham, eles sempre eram vistos como inferiores porque eram chineses. Essa experiência pode ter moldado a atitude de Joe em relação à Malásia posteriormente. Talvez por isso Joe foi enviado para a prestigiosa escola particular inglesa Harrow Public Boarding School. No Reino Unido, as escolas particulares são chamadas de escolas públicas, enquanto as escolas públicas são chamadas de escolas estaduais, o que pode causar confusão. Nem mesmo eu tenho certeza do motivo por trás dessa nomenclatura. Mas se eu fosse arriscar um palpite, imagino que seria algum tipo de tecnicidade para obter financiamento governamental ou algum tipo de isenção fiscal especial. Na verdade, vou pesquisar no Google porque estou curioso agora. É assim que acabo caindo em tantas armadilhas. Eu não estava longe da verdade. Eles fingem ser acessíveis para todos, para que possam obter isenção fiscal. Joe logo percebeu que as desigualdades de classe e raciais que sofreu na Malásia não eram muito diferentes no Reino Unido. Mesmo em uma prestigiosa escola interna, as pessoas o desprezavam por sua herança chinesa e porque sua família tinha uma riqueza de apenas 6 zeros, enquanto seus colegas geralmente vinham de famílias com riqueza de 9 zeros. Você pode então se perguntar por que seu pai o enviaria para outra escola com os mesmos problemas de novo. Conexões, querido. Veja, enquanto Harrow parece uma escola rica e rebuscada de Harry Potter, na verdade é uma esteira transportadora para os mais poderosos e ricos do mundo. Entre os ex-alunos de Harrow,
estão 3 primeiros ministros britânicos, incluindo Winston Churchill, o rei da Jordânia, 2 reis do Iraque, 2 sheiks do Catar, um primeiro-ministro indiano, 4 vencedores do Prêmio Nobel, Lord Byron e uma série de atores famosos. Dizer que este lugar é exclusivo é um eufemismo. Foi durante seu tempo em Harrow que ele se tornou amigo íntimo de um sujeito chamado Reza Aziz, que é enteado do primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak. Não vou me aprofundar nesses dois agora, mas acredite, eles retornarão mais adiante. Com sua riqueza não correspondendo realmente à de seus pares e sua etnia estando fora da norma social, Joe começou a aprender que este era o clube a se estar, mas ele precisaria impressionar o porteiro para se esgueirar pelas cordas de veludo. Então ele tramou seu primeiro golpe para fazer isso. Ele obteve papéis timbrados da família real de Brunei e os usou para reservar mesas no China White Club de Londres, um famoso ponto de encontro dos ricos e famosos. Ele contou aos colegas sobre isso e os convidou para relaxar na área Very Important Person, que havia reservado para uma família real que nem sabia que havia sido convidada. E seus amigos passaram a noite em uma área exclusiva de um clube exclusivo ao lado de celebridades e estrelas do esporte. Embora o esquema tenha lhe rendido alguma atenção e notoriedade, não ganhou totalmente a confiança deles porque Joe não era como seus colegas de classe. Sua família não vinha de uma riqueza geracional. No Reino Unido, classe não é algo que você pode comprar para entrar. Este é um círculo muito fechado de pessoas que o mantiveram assim por gerações e ele simplesmente não era da classe deles. Ele não tinha nenhuma credibilidade. No entanto, Joe aprendeu uma lição valiosa com o empreendimento. O prestígio poderia abrir muitas portas, mesmo quando esse prestígio era apenas uma miragem. Outra coisa que ele aprendeu enquanto socializava com os filhos da rica realeza do Oriente Médio era que o Oriente Médio era um enorme recurso de capital inexplorado. Joe percebeu que, para entrar nesse círculo social de elite, precisaria subir alguns degraus sociais e ganhar credibilidade. Depois de passar algum tempo contemplando seu futuro, Joe aceitou que precisava ir para um lugar que não tivesse centenas de anos de classismo social incorporado em sua hierarquia histórica. Um lugar onde tudo é permitido. Um lugar onde até um azarado qualquer. Credibilidade não pode ser comprada simplesmente acenando com dinheiro e gritando. Ele precisava ir para os Estados Unidos da América. Oi, se você está gostando deste vídeo e acha interessante, então por favor não se esqueça de pressionar o botão de curtir e se inscrever se ainda não o fez. Além disso, você pode apoiar o canal no Patreon por apenas $2 mensais. Obrigado, de volta ao vídeo. O pai de Joe pagou uma alta taxa de matrícula anual para colocá-lo na Wharton Business School. Assim como Harrow, Wharton é uma instituição de prestígio, mas, ao invés de formar realeza e políticos, forma os cérebros empresariais dos Estados Unidos da América, com ex-alunos como Donald Trump, Warren Buffett, Sundar Pichai, Chief Executive Officer do Google, John Sculley, ex-Chief Executive Officer da Pepsi e Apple, e praticamente todos os Chief Executive Officer S da Fortune 500. Seria assim que Joe se tornaria mais credível. Se ele demonstrasse que a elite americana confia nele, talvez isso bastasse para persuadir as elites no Oriente Médio a também confiar nele. A América é um lugar único em muitos aspectos, mas uma de suas facetas mais interessantes é que é realmente mais fácil progredir lá apenas sendo barulhento e atraindo atenção. Aqui no Reino Unido, você nunca chegará ao topo a menos que tenha uma história familiar de estar no topo. É uma sociedade construída em um milênio de hierarquia de classes, da qual talvez nunca consigamos escapar. Como exemplo do que quero dizer, pouco menos da metade dos nossos 55 primeiros ministros da era moderna vieram todos de uma escola, Eton, e todos os primeiros ministros restantes, exceto 5, vieram de outras escolas particulares. Na Europa, geralmente espera-se que você seja reservado,
quieto e educado se faz parte da elite, e a arrogância é vista como uma característica da classe trabalhadora. E mostrá-la significa que você permanecerá nessa classe. No entanto, nos Estados Unidos da América, talvez porque não tenha esse milênio de classismo, você pode chegar ao topo intimidando o seu caminho até lá. Isso não é uma ofensa à cultura dos Estados Unidos. Da América significa genuinamente que qualquer um pode alcançar qualquer coisa. Não significa que você conseguirá, mas tem uma chance melhor. Não há nenhum 19º conde de Winchesterbury que já possui toda a terra e metade das casas sobre as quais você precisa construir uma vida. O classismo aqui é tão denso e enraizado que quando eu disse conde de Winchesterbury, você provavelmente nem percebeu que essa pessoa e lugar não existem e você simplesmente assume que existe porque soa exatamente como o tipo de pessoa britânica da alta classe e título bobo que possui toda a riqueza e poder neste país. Acho que o ponto para o qual estou me pontificando é dito muito melhor pelo poeta americano Josh Billings. Eu odeio ser um chutador, sempre anseio pela paz, mas a roda que faz o barulho é a que recebe a graxa. E aposto que você não sabia de onde vinha essa frase, não é? Não se sinta mal, eu também não sabia até pesquisar para este vídeo. Assim que Joe chegou a Wharton, ele sabia que sua missão desta vez não era como em Harrow. Em Harrow, ele ouvia e prestava atenção nas aulas para se educar, mas aqui em Wharton, ele estava aqui por uma única coisa: conexões. Joe era uma roda que até então girara silenciosamente. Porém, chegou a hora de reclamar. Apenas alguns meses em seu primeiro ano em Wharton, ele gastou $40 mil do dinheiro de seu pai para alugar a boate Shampoo por uma noite. Ele sabia que era uma chance de deixar sua marca, então enviou convites personalizados para todas as melhores irmandades femininas da região de Filadélfia. A ideia era que, se ele trouxesse as garotas mais bonitas e ricas de Filadélfia, todos os outros seguiriam. Ele estampou seu nome nos convites para todos saberem quem organizou a festa. Bar gratuito, garotas bonitas e um disque jockey cobiçado tiveram o efeito desejado e o lugar ficou lotado. E de repente, todos estavam falando sobre ele, com alguns até se referindo a ele como um príncipe malaio, um título que ele nunca corrigiu às pessoas. Ele entendeu que a exclusividade é um tipo de moeda, e ao organizar uma festa exclusiva cheia de convidados exclusivos, ele estava se cercando com os ricos da América subconscientemente falando, e com o tempo eles passariam a vê-lo como um deles, porque na América sua classe é determinada pelos dólares no seu banco, e ele tinha muitos deles. Ele os enganou fazendo-os pensar que tinha muitos deles. Após a festa, as pessoas passaram a notar mais o Joe, que se passava por um guru dos negócios, dando dicas sobre ações. Uma delas era a Enron, apenas um mês antes de falir. Ele também organizava viagens para Atlantic City para jogar em cassinos. Ele até convidou Ivanka Trump, sua colega de Wharton, para visitar seu cassino. Joe contou aos amigos que ela disse que nunca entraria em um dos cassinos duvidosos de seu pai. Se isso é verdade, quem sabe? É fácil supor que Joe estava mentindo, mas algo que você aprenderá sobre ele é que não conta mentiras que o fazem parecer pior. Então, tendo a acreditar que provavelmente é verdade. Ele estava ganhando popularidade e influência dentro de Wharton e seus jovens estudantes. Mas ele não estava satisfeito e continuamente sonhava com as ricas riquezas oleosas ainda lá fora, no deserto escaldante do Oriente Médio. Nas férias de verão de Wharton, Joe voltou ao Oriente Médio para tentar se conectar com a realeza local. Ele conseguiu marcar uma reunião com Yusuf Al-Otaiba, um conselheiro governamental para a maioria dos cheques nos Emirados Árabes Unidos. Al-Otaiba, segundo algumas pessoas, tinha talento para a política e diplomacia, mas menos para os negócios. Então, quando um milionário malaio de 22 anos pediu uma reunião para discutir investimentos em negócios malaios, ele aceitou, sem saber que o milionário de 22 anos era na verdade apenas um estudante de Wharton ainda não formado e também não era um milionário. Al-Otaiba
sentou-se com Joe enquanto ele fazia uma série de perguntas sobre o poder e as estruturas políticas dos Emirados Árabes Unidos. É uma palavra difícil de dizer. Ele explicou com educação como as coisas funcionam naquela região do Oriente Médio. Taib era um conselheiro do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos. Ele tinha excelentes conexões. Ele, porém, não era obscenamente rico como as pessoas que aconselhava. Conhecer Joe Low poderia ser uma chance de aumentar sua riqueza e igualar seus pares e chefes. Naquela época, Abu Dhabi ainda não havia se tornado o farol de opulência que é hoje, mas estava rapidamente no processo de se tornar. Graças à alta dos preços do petróleo, o estado do Golfo tinha uma riqueza quase infinitamente crescente, mas estava apenas lá, sem fazer nada. Nessa reunião com Al-Otaiba, Joe aprendeu sobre fundos soberanos de riqueza pela primeira vez, um veículo de investimento no qual nações investem trilhões de dólares em diferentes indústrias, visando aumentar ainda mais esses trilhões. Joe persuadiu Al-Otaiba a agendar uma reunião para ele com o gerente da Mubadala, um fundo soberano de riqueza. Esse gerente seria um homem chamado Khaldun Khalifa Al-Mubarak. O nome pode não ser familiar para as pessoas, e esse rosto pode não ser familiar também, mas se eu trocar essa foto por esta, a maioria das pessoas de repente perceberá quem é essa pessoa. É o presidente do Manchester City Football Club. Naquela época, ele ainda não era o presidente da cidade, e Sheikh Mansour ainda não havia comprado o clube, mas eles estavam procurando oportunidades de investimento em todo o mundo, realmente, e ele tinha 302 bilhões de dólares à sua disposição. O encontro de Low com Al-Mubarak foi breve, mas marcante. Joe Low agora tinha plena consciência do que queria fazer. A introdução aos fundos soberanos plantou uma semente em sua mente. Joe voltou entusiasmado para Wharton para concluir seu último ano. Simultaneamente, ele fundou uma nova empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, denominada Winton. Quando seus amigos perguntaram o que o nome significava, um Joe sério respondeu: ganhar muito dinheiro. Nem eles tinham certeza se ele brincava. A ideia da empresa era convencer conhecidos do Oriente Médio a investir dinheiro em Winton, que seria usado para investimentos na Malásia, e ele receberia uma taxa de corretagem por isso. O problema era que a corporação não tinha respaldo financeiro. Frequentemente, o maior desafio para conseguir investimento empresarial é persuadir o primeiro investidor. Cada investidor está provando socialmente ao próximo, uma técnica que seria um grampo do arsenal de Joe mais tarde. Seus amigos, nos Emirados Árabes Unidos, só investiriam quando já tivesse alguma credibilidade financeira. Em 2007, Najib Razak era o vice-primeiro-ministro da Malásia e ele tinha um olho no cargo mais alto. O problema era que ele tinha algumas manchas negras contra o seu nome. Circulavam rumores de que ele e sua esposa recebiam propinas por grandes contratos governamentais e 2 de seus seguranças foram condenados pelo assassinato de uma ex-namorada de um homem próximo a Najib, crime que muitos acreditavam ter sido ordenado por ele. A mulher estava prestes a se tornar testemunha da acusação em uma investigação sobre suborno governamental envolvendo esse homem de confiança, implicando Najib por associação. A mulher havia sido baleada e seu corpo detonado com explosivos C4, deixando pouca dúvida de que se tratava de um assassinato. Najib negou qualquer envolvimento, mas praticamente todos tiveram dificuldade em acreditar nisso. O pai de Najib foi um ex-primeiro-ministro e o arquiteto da nova política econômica da Malásia nos anos 70, que impulsionou enormemente o crescimento econômico do país. Seu pai, Tun Razak, era uma figura política popular que acreditava na igualdade de riqueza. Um dos objetivos da nova política econômica da Malásia era reduzir a pobreza, alcançando a redução de 52% para 17% em 20 anos. Dizia-se que Tun Razak era uma pessoa bastante humilde, e quando Najib era menino e pediu para instalar uma piscina na casa do primeiro-ministro, seu pai disse não, porque um servidor público não deveria usar sua posição para benefício pessoal.
Najib praticamente se apoiou na popularidade de seu pai na maior parte do tempo, mas isso estava começando a diminuir graças aos recentes escândalos e por isso ele precisava de algo grande para catapultá-lo ao cargo de primeiro-ministro e fazer todos esquecerem o passado. Os malaios tinham seu próprio fundo soberano chamado Khazanah, que buscava parceiros de negócios para um grande projeto de construção chamado Iskandar. O fundo Khazanah era muito menor que outros fundos soberanos e, portanto, necessitava de ajuda com capital. Foi neste ponto que o enteado de Najib, Reza Aziz, disse que conhecia alguém que poderia ser capaz de ajudar. Aziz disse que seu amigo da escola interna, Joe Low, tinha contatos no Oriente Médio e poderia organizar uma reunião para voltarmos novamente. Low havia montado sua empresa Winton no 70º andar em escritórios extremamente extravagantes e de alta tecnologia que ele pagou com empréstimos bancários que ele realmente não podia pagar. Mas ele fez isso acreditando que, para ser bem-sucedido, é preciso projetar uma imagem de sucesso. Low também fazia negócios com Nizam, irmão de Najib, envolvendo propriedades de alto padrão perto das torres. Então, Najib já conhecia um pouco Low, embora supostamente não gostasse muito dele. Mas Low concordou em contatar Al-Otaiber em Abu Dhabi e ver se ele poderia despertar o interesse de Al-Mubarak no projeto Iskandar. Low, ciente de sua impopularidade com Najib, ofereceu-se para permitir que ele recebesse todo o crédito caso o negócio avançasse. Foi uma jogada calculada de Low por dois motivos. Primeiramente, porque isso aproximaria ele e Najib, mas também permitiria que ele permanecesse nas sombras. Pouco depois de Low quebrar o acordo entre Al-Mubarak e Najib, o Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos concordou em investir cerca de 500 milhões de dólares no projeto de construção de Iskandar. Najib e sua esposa celebraram a ocasião, dando ao público a impressão de que seus dias de negócios duvidosos haviam acabado e agora ele era um jogador legítimo. Quanto a Joe, bem, seu jogo estava apenas começando. Esta parte da história pode ser um pouco complicada, mas tente me acompanhar. Após o sucesso do negócio com Iskandar, Joe esperava receber uma taxa de corretagem, mas nem a Mubadala nem a Khazanah concordaram, pois Low era apenas um intermediário sem licença profissional. Eles também não queriam associar oficialmente seus nomes ao dele. Para ganhar dinheiro, ele precisaria possuir algo. Foi aqui que Joe se lembrou do mundo obscuro das empresas de fachada em paraísos fiscais sombrios ensinado por seu pai. Apesar de não ter sido pago, ele pensou em comprar empresas de construção subvalorizadas para concorrer aos contratos governamentais de Iskandar. Com a ajuda do novo amigo no primeiro-ministro, ele ganharia os contratos e venderia a empresa por um preço muito maior para alguém experiente. Após analisar, ele achou duas acessíveis para comprar e iniciou seu plano. Não tendo dinheiro próprio e nenhum banco disposto a emprestar-lhe dinheiro devido aos seus ativos inexistentes e histórico, ele criou uma empresa de fachada chamada Abu Dhabi Malaysia Kuwait Investment Company, para fazer parecer que todos os três fundos soberanos estavam apoiando sua empresa. Ele emitiu ações e as distribuiu gratuitamente para Al-Otaiba e outros indivíduos influentes no Kuwait. Ele também deu uma para um dos sultões da Malásia. E isso significava que quando alguém verificava a empresa de registro, teria a impressão de que um monte de realeza rica e muito conectada do Oriente Médio eram acionistas desta empresa. Isso daria a impressão de ter um grande apoio financeiro. Ele então foi a vários bancos para adquirir empréstimos. E agora que parecia que a empresa já tinha investidores muito ricos, esses bancos ficaram felizes em conceder esses empréstimos. Foi meio brilhante em sua simplicidade, na verdade. Joe não parou por aí. Ele também fez empréstimos contra a empresa para comprar uma participação no projeto Iskandar, tornando-se um investidor. Ele criou mais duas empresas nas Seychelles. Ele escolheu lá especificamente para aproveitar um instrumento financeiro proibido em quase todos os outros lugares, chamado ações ao portador, que,
são essencialmente apenas pedaços de papel que significam que a pessoa que detém esse pedaço de papel é a proprietária da empresa. Se eu tivesse ações ao portador agora e as passasse para você, você seria o proprietário dessa empresa, sem processamento, aplicações ou papelada. Isso torna impossível rastrear os proprietários dessas empresas, que é exatamente o motivo pelo qual o Joe as escolheu. Ele chamou essas duas empresas de Autoridade de Investimento de Abu Dhabi Investment Corporation e Autoridade de Investimento do Kuwait Investment Corporation, que por acaso tinham nomes extremamente semelhantes à Autoridade de Investimento de Abu Dhabi e à Autoridade de Investimento do Kuwait. Sinto que deveria ser óbvio neste ponto por que ele fez isso, mas, só para ter certeza, dar a elas nomes tão semelhantes e configurá-las como empresas não registradas de Berkshire significava que, se alguém se desse ao trabalho de verificar os registros da empresa, eles não seriam capazes de dizer quem a possuía, e provavelmente apenas presumiriam que eram subsidiárias das devidamente nomeadas porque, bem, por que você passaria pelo trabalho e despesa de fazer tudo isso se elas não fossem subsidiárias oficiais? Ele havia montado seu jogo de fachada. Agora ele só precisava de um parceiro. Joe precisava de uma pessoa rica para comprar sua coleção de empresas, composta por cerca de metade de fachadas, mas que possuía contratos governamentais, veículos de construção e terras. Não era uma empresa vazia, mas também não estava nem perto do valor pelo qual ele iria vendê-la assim que encontrasse um otário adequado. Esse otário era esse cara Taib Mahmood, um empresário rico, mas idoso de Sarawak, que também acontecia de ser o ministro-chefe e estava procurando investimento em suas terras. Mahmood também tinha um histórico de acusações de corrupção no governo. Love usou a promessa de potencial investimento do Oriente Médio para persuadi-lo a adquirir as terras e construtoras. Pouco depois, Mahmood concluiu a aquisição das empresas, gerando a Lowe um lucro de 110 milhões. E assim, Joe Lowe se tornou rico e criou uma reputação como um agitador e inovador no mundo dos negócios, sem nunca ter produzido nada. Foi a execução deste esquema complexo que chamou a atenção do banco mais famoso de Wall Street. Goldman Sachs é um banco de Wall Street. Não vou entrar muito em quem eles são e o que fazem, porque realmente não gosto de dar promoção positiva a psicopatas, mas eles são um grande jogador. Talvez o maior jogador. Eles também estão repetidamente envolvidos em coisas ilegais e obscuras. Suas 5 maiores multas somam mais de 10 bilhões de dólares, incluindo fixação de preços e violação da proteção ao consumidor. Essa é uma forma polida de dizer que eles prejudicam seus clientes. Quando eles venderam conscientemente títulos hipotecários sem valor para clientes e apostaram contra esses mesmos títulos, contribuindo para uma crise financeira. O ato de práticas corruptas no exterior refere-se a subornar governos estrangeiros. Embora de alguma forma eles tenham uma reputação muito boa, a verdade é que há muito pouco que seja ilegal que eles não se envolverão. Acredito que a maioria dos bancos vê as multas dessa forma. Se forem menores que os lucros obtidos, então vale a pena infringir a lei. Goldman Sachs é onde encontramos nosso próximo participante na história. Tim Leissner, chefe da divisão da Ásia da Goldman, um alemão que ascendeu usando conexões com um bilionário malaio para abrir o capital de sua empresa por cerca de dólares dos Estados Unidos, 800 milhões, gerando dólares dos Estados Unidos, 10 milhões para a Goldman. No entanto, ele não era a estrela em ascensão imaculada que parecia ser. Havia acusações de que ele dormia com uma executiva dessas empresas, dando a Goldman uma vantagem injusta ao concorrer para ser o banco que as ajudava a abrir o capital. Ele também prometeu que a Goldman iria garantir um negócio de 1 bilhão com o Maybank, exceto que ele não tinha autoridade ou permissão para fazer essa oferta em nome da Goldman. Ele ficava feliz em burlar as regras se isso lhe rendesse um bom pagamento. Foi provavelmente quando a Goldman o promoveu. A crise mundial das hipotecas tinha todos gritando e as oportunidades de negócios eram limitadas devido à baixa liquidez global naquele período.
Tim estava procurando oportunidades subvalorizadas quando foi apresentado a um empresário malaio de 26 anos pelo banqueiro local da Goldman, Roger Egging. O empresário disse ter uma oportunidade incrível. Caso você não tenha adivinhado, esse empresário era Joe Low e ele realmente tinha uma oportunidade. Uma oportunidade para um roubo massivo de bilhões de dólares. Você vê, enquanto Tim estava apagando incêndios financeiros em todo o mundo devido à crise financeira, Joe passou um tempo com um dos sultões da Malásia e fez um pouco de dinheiro através do pseudo-golpe da corporação Abu Dhabi Kuwait Malásia que ele havia feito antes. Ele convenceu o sultão a investir 1,6 bilhões em um fundo soberano de riqueza. O sultão era um muçulmano conservador e estava muito preocupado em dar uma quantidade tão grande de sua riqueza petrolífera a um jovem de 26 anos sem experiência. Para aliviar esses medos, Joe disse a ele que tinha conexões na Goldman Sachs que o ajudariam a gerenciar todo o negócio. Joe ainda não tinha, mas desenvolveu a atitude de prometer agora e descobrir como cumprir depois. O sultão concordou em investir, mas somente após a Goldman entrar oficialmente no projeto. Joe não conseguiria fingir desta vez. Ele precisava muito que a Goldman o aceitasse, mas duvidava que seu histórico passaria pela verificação de um banco americano. Bancos de investimento já haviam rejeitado ele 2 vezes antes para contas e empréstimos. Então ele precisaria de um homem por dentro disposto a dobrar as regras para ganhar muito dinheiro. E 1,6 bilhões era muito dinheiro. Trazer a Goldman daria ao fundo, e por extensão a ele, legitimidade internacional. Mas quem estaria disposto a colocar sua carreira em risco para fazer isso? Entra em cena Tim Leissner. Ironia do destino, os dois não se gostavam, cada um achava o outro instável e imprevisível, mas ambos desejavam o que o outro possuía. Leissner queria levar a riqueza para a Goldman e ganhar uma grande comissão, enquanto Low desejava o nome da Goldman para validar o que se tornaria um grande roubo. Low organizou um encontro entre Leissner e o sultão, e logo depois, a Goldman estava oficialmente envolvida. O sultão iniciou o negócio, mas logo temeu após ouvir rumores sobre Low e suas práticas obscuras. O sonho de Low estava se desfazendo aos poucos. Felizmente, um investimento feito anos antes estava prestes a render resultados. Enquanto Law corria para montar seu duvidoso fundo de riqueza, ocorria uma eleição para primeiro-ministro. Graças a Law permitir que Najib Razak levasse todo o crédito pelo enorme projeto de construção que ele organizou entre a Malásia e Abu Dhabi, Razak se tornou o primeiro-ministro da Malásia, agora o homem mais poderoso do país. Law voltou para Razak para parabenizá-lo, esperando que Najib se lembrasse de quanto ele havia ajudado anteriormente. Najib não estava errado. Ele sabia que para manter seu cargo na próxima eleição, precisaria de um fundo de guerra para a campanha e para o desenvolvimento de áreas da Malásia. Law o convenceu de que o dinheiro viria como investimento do Oriente Médio em seu fundo soberano. Que fundo soberano de riqueza? Najib perguntou a ele e Law respondeu: o que eu estabeleci pelo sultão que você agora vai assumir como primeiro-ministro. Law o convenceu de que, com 1,5 bilhão já no fundo, eles poderiam persuadir seus amigos no Oriente Médio a contribuírem. Ele também mencionou que, com o capital do fundo, poderia obter empréstimos internacionais com taxas mais vantajosas para levantar ainda mais recursos. O problema era que o 1 bilhão e 600 milhões de dólares estavam em uma conta na Malásia, e Law queria em contas que ele controlava e somente ele. Mas Razak não daria o dinheiro facilmente, pois ainda não confiava plenamente nele. Law organizou uma reunião em um iate enorme com um príncipe saudita, dono da empresa Petro Saudi. O príncipe concordou em contribuir com 2 bilhões e meio de dólares em ativos para o fundo, na forma de campos de petróleo que ele controlava, com a condição de que o fundo malaio contribuiria com dinheiro agora. Se você tem acompanhado a história de perto, provavelmente perceberá que isso foi mais fumaça e espelhos. Agora o príncipe era realmente um verdadeiro príncipe saudita, e ele realmente possuía a PetroSaudi. No entanto,
não tinha fundos ou ativos nem de perto disso. Na realidade, o príncipe não possuía grandes ativos. E como um dos 20 filhos, ele não esperava receber muito do dinheiro da família também. E na verdade, quando seu pai faleceu, ele esperava ser afastado do poder e das finanças. Ele não estava fornecendo ativos, ele precisava deles. Mas, como em muitos dos esquemas de Jho Low, o nome e a aparência de riqueza eram a parte importante do golpe. Esta reunião com o príncipe saudita e a percepção de que ele acabara de aumentar o valor do fundo de riqueza em mais 2,5 bilhões convenceu Najib a reembalar o fundo como OneMDB, significando One Malaysia Development Berhad, um fundo especificamente criado para criar melhores oportunidades e reduzir as desigualdades para todas as pessoas e etnias da Malásia, daí o nome One Malaysia. Jho conseguiu o que queria, e o dinheiro anteriormente mantido em uma conta bancária malaia foi transferido para o novo Fundo Soberano de Riqueza, criado pelo amigo de Jho, Chin, no Goldman Sachs. Najib agora confiava plenamente em Jho, e Tabwe, embora não fosse nomeado executivo ou funcionário do fundo, Najib deixou claro a todos que Jho era o chefe supremo. Jho rapidamente organizou a transferência de US$ dos Estados Unidos, 700 milhões, para pagar um empréstimo da PetroSaudi. Os banqueiros e o conselho de administração perguntaram primeiro: que empréstimo? O empréstimo de 700 milhões de dólares foi pago a uma empresa chamada Good Star, que Jho insistiu ser uma subsidiária menor da PetroSaudi. Ao tentar verificar, não foi possível determinar o proprietário da Good Star. As pessoas presumiam que era porque o príncipe simplesmente não era um cara muito público. Ele era. Ele realmente não gostava que seus negócios fossem públicos. Porém, uma pista sobre o real proprietário da Good Star podia ser encontrada observando o local de registro da empresa. As Seychelles. Good Star era uma corporação registrada de maneira reservada nas Seychelles, o que tornava impossível identificar quem a possuía. Você já deveria ter adivinhado quem era o proprietário até agora. Bingo! Era o Jho. Uma transferência de US$ dos Estados Unidos, 700 milhões, foi feita do fundo para uma empresa controlada unicamente por Jho, sem supervisão de ninguém. Você pode se perguntar por que o príncipe da Arábia Saudita, Goldman Sachs e outros não mencionaram que 60% dos fundos desapareceram. Jho estava envolvido e fez pagamentos ao príncipe, Tim Leissner e outros que o ajudaram a encobrir o caso. Todo o processo de criação do fundo e realização das transações durou apenas algumas semanas, o que foi extremamente estranho, pois normalmente instrumentos financeiros e transações deste tipo e tamanho levam 1 ano ou mais para serem organizados. Após Jho pagar a todos, sobraram cerca de US$ 400 milhões para ele usar. E foi exatamente o que ele fez. Las Vegas se autodenomina a capital do entretenimento do mundo. Uma cidade de luzes, uma cidade de excessos, uma cidade projetada desde o início para ser uma grande festa. Qual lugar melhor para o Jho celebrar sua recente aquisição de riqueza? No piso do cassino deste hotel palácio de aparência ridiculamente cara, sentado entre uma coleção de homens asiáticos jogando cartas, estava Leonardo DiCaprio. O que Léo fazia lá era um mistério, mas a questão mais intrigante era: quem era o chinês um tanto rechonchudo sentado ao seu lado, conversando com ele? Sim, era Jho Low. Também estavam presentes coelhinhas da Playboy, contratadas para serem as atrações visuais na festa extravagante de Jho. Ele passou a noite jogando e bebendo com DiCaprio e uma coleção de belas modelos em um dos hotéis mais luxuosos de Las Vegas. E, para qualquer homem comum, essa seria uma noite sensacional, mas para Jho, simplesmente não era o suficiente. Nos 8 meses seguintes, Jho infiltrou seu dinheiro em instituições dos Estados Unidos da América, usando diversos instrumentos financeiros, e passou esse período indo de festa em festa.
Ele gastou $100 mil por mês alugando apartamentos para ele e sua equipe em Nova York. Sempre que ele ia, uma comitiva de seguranças o acompanhava, custando dezenas de milhares de dólares. Ele acumulou uma conta de bar de $130 mil em uma noite em uma boate de Nova York. Ele deu gorjetas generosas aos funcionários, alugou carros raros e luxuosos, além de comprar relógios e roupas caras. Ele uma vez comprou algumas centenas de bolsas Hermes e simplesmente as distribuiu para as pessoas na boate. Em uma noite de festa, ele viu Lindsay Lohan comemorando seu 21º aniversário. Então, ele fez o que qualquer pessoa normal faria e enviou 21 garrafas de cristal a $500 a garrafa. Ele alugou jatos particulares e iates privados. Ele pagou modelos da Playboy para festejar com ele noite após noite. No final daquele período de 8 meses, Joe havia gastado $80 milhões apenas em festas. De repente, todos perceberam o misterioso bilionário malaio que gastava dinheiro despreocupadamente. Ele estava se tornando infame por seu excesso e generosidade, que, claro, era o ponto. Ele queria que todos soubessem que ele era o cara mais importante em qualquer sala que decidisse agraciar. Jornais, revistas e colunas de fofocas não conseguiam parar de falar sobre essa nova megastar que estava conectada e vista com algumas das pessoas mais famosas de Hollywood. Ele ficou amigo de donos de boates ao gastar milhões de dólares em seus estabelecimentos. Joe sabia que o par tinha muitos clientes famosos e, ao se tornar amigo deles, também conseguiria se aproximar das celebridades. Isso garantiu que a lista de convidados de suas festas fosse invejada por todos. Seus convidados incluíam DiCaprio, Tobey Maguire, Usher, Jamie Foxx, Kate Upton, Megan Fox e Emily Ratajkowski, entre muitos outros. Ele construía meticulosamente uma percepção pública. Estranhamente, apesar de estar constantemente cercado por celebridades e centerfolds de Playboy, ninguém nunca o viu flertando com mulheres ou namorando alguma. Mas isso é apenas porque ele ainda não havia encontrado a certa. Nos meses seguintes, Lowe convidaria Paris Hilton, a socialite famosa, que era a garota dos seus sonhos desde a faculdade, para várias festas na tentativa de impressioná-la e conquistá-la. Ele conseguiu se infiltrar na festa de aniversário de 29 anos dela, realizada em um de seus lugares favoritos, o Palazzo em Las Vegas. Nessa altura, a maioria conhecia Joe como o rei das festas da Malásia que esbanjava dinheiro, mas desconheciam a origem de sua riqueza. Alguns presumiam que era da realeza, enquanto outros sussurravam que ele era um traficante de armas. No salão de jogos daquele hotel, em uma sala privada, Joe surpreendeu Paris com um relógio Cartier e $250 mil em fichas de jogo como presente de aniversário. Ao contrário de outros homens, Joe não a pressionou para contato, não tentou se aproximar fisicamente ou puxar conversa. Ele apenas a convidou para vir e jogar com ele, e ela aceitou. E assistiu Joe perder mais de $2 milhões sem nem suar. Ele jogava como se o dinheiro nunca acabasse. E isso também foi calculado por Joe, lembrando que a única credibilidade que alguém precisa nos Estados Unidos da América é a riqueza. Então ele jogou milhões de dólares pelo ralo sem pestanejar, sabendo que isso impressionaria seus convidados famosos e ávidos por dinheiro. E impressionou. Enquanto isso, na Malásia, as pessoas viam as reportagens sobre as palhaçadas de Joe e se questionavam sobre o que estava ocorrendo. O presidente do Fundo One, o Malaysia Development, Berhad Najib Razak, embora grato que Joe o ajudou a ganhar uma eleição, começou a ficar curioso. Joe percebeu que não poderia apenas festejar ou o dinheiro acabaria, então precisaria fazê-lo render. Começou a comprar propriedades de luxo em Nova York, Los Angeles e Londres. Também abriu uma conta de $3 milhões com o joalheiro favorito da esposa de Najib para que ela pudesse escolher qualquer joia. Joe era inteligente. Manter a esposa de Najib feliz provavelmente o manteria feliz. Esposa feliz, vida feliz. Porém,
Para garantir, ele também criou uma conta separada com milhões de dólares dos fundos de campanha para Najib. Assim, ele também ficaria satisfeito. Najib, presidente do fundo One, um Malaysia Development Berhad, tinha poder de veto sobre os outros membros do conselho. Enquanto Joe o mantivesse satisfeito, poderia continuar usando o fundo como seu próprio, sem muitos questionamentos. Como agora ele estava voando entre vários destinos, decidiu também gastar 35 milhões de dólares em um jato particular. Joe já havia gasto e investido cerca de 250 milhões de dólares dos 360 milhões que ele guardou da transferência inicial, e ainda tinha cerca de metade do dinheiro que ganhou com seu primeiro negócio vendendo as empresas de construção. Mas quais são as maneiras de investir que poderiam trazer bons retornos? Obrigado. Primeiramente, obrigado à imprensa estrangeira de Hollywood. Nunca teria imaginado que ganharia como melhor ator em uma comédia, então gostaria de parabenizar meus colegas comediantes aqui esta noite. Christian Bale, o grande Joaquin Phoenix, Oscar Isaac. Primeiramente e acima de tudo, tenho que agradecer ao Sr. Martin Scorsese. Obrigado por me permitir insistir para que você fizesse este filme. Obrigado a toda a equipe de produção, Joey, Reese, Joe, acho que Joey, Reese e Joe, obrigado por serem não apenas colaboradores, mas por correrem um risco com este filme, de verdade. Espere um segundo. Esse cara parece meio familiar, não é? Sim, é o Reza Aziz. Agora, se você ouvir com atenção, DiCaprio agradece pessoalmente ao Joey. Esse é o cara, Reza, que é nosso amigo Reza Aziz, e Joe. O Joe de quem ele está falando é Joe Low. Os lucros brutos do Lobo de Wall Street dependendo das suas fontes. Estamos falando de cerca de 400 milhões de dólares em um orçamento de 100 milhões, tornando-o um enorme sucesso. A pequena produtora independente Red Granite Pictures foi a empresa por trás de O Lobo de Wall Street. Vamos voltar um pouco no tempo para 2007. Léo venceu um leilão pelas memórias do famoso trapaceiro de Wall Street, Jordan Belfort, planejando transformá-lo em uma grande produção hollywoodiana. Ele mostrou para Scorsese que adorou e aceitou o projeto de imediato. O problema era que toda vez que mostravam para um estúdio para despertar interesse, eles recuavam diante da absoluta devassidão mostrada na tela e só financiariam o filme se essas cenas fossem cortadas ou se o orçamento de 100 milhões de dólares fosse drasticamente reduzido. Eles estavam apavorados com a possibilidade de não recuperarem o investimento. Voltando a 2010, Reza Aziz e Joe Low se tornariam amigos de Joey McFarland, um sujeito bem conhecido em Hollywood. E ele sugeriu que, se Joe quisesse se enturmar com a galera de Hollywood e não se importasse em gastar um pouco de dinheiro, o que ele não se importava, então começar uma produtora e financiar seus filmes seria o caminho. Então Reza e Joey fundaram a Red Granite Pictures e, como sempre, o nome de Joe não seria oficialmente associado à empresa. Quando Joe soube que DiCaprio não estava tentando realizar um filme, percebeu que era a oportunidade deles e disse a Aziza McFarlane para financiá-lo imediatamente com o dinheiro do fundo One, um Malaysia Development Berhad. Se o filme fosse um sucesso, isso legitimaria Joe aos olhos do mundo dos negócios e faria com que as celebridades que ele cobiçava quisessem estar em sua órbita. No verão de 2010, Joe chegou à Riviera Francesa a bordo de um super iate de 300 pés. Ao seu lado, no iate estava Paris Hilton. Como sempre, Joe queria ser o centro das atenções. E não era apenas o iate e a socialite. Mais tarde, naquela noite, ele participou de uma festa. Um tipo bastante único de festa chamada desfile de garrafas. Como eu explico isso? Bem, o funcionamento é que pessoas ricas dariam lances concorrentes para gastar mais dinheiro em champanhe. O maior licitante ganharia a honra de receber o valor de sua oferta em champanhe, entregue por modelos francesas. Ninguém se envolveria nessa prática, pois é um enorme desperdício de dinheiro.
Mas esse era o ponto. Mostrar quanto dinheiro você tinha sendo o mais ostentoso possível. Neste desfile de garrafas em particular, Joe deixou a concorrência para trás, pagando $2 milhões, o que significava o clube teve que servir $2 milhões em champanhe para todos os convidados. São 4.000 garrafas de champanhe. É absolutamente absurdo e provavelmente nem mesmo possível de fazer em uma noite. O resto da noite passou em uma névoa de álcool, com Lowe e Hilton parecendo igualmente bêbados e aconchegantes conforme a noite avançava. No dia seguinte, repetiram tudo. Revistas de fofocas e jornais se referiam a Joe como namorado de Paris, mas na realidade isso não era verdade. Na verdade, Joe já tinha uma mulher, duas na verdade. Joe estava apaixonado por uma estrela pop taiwanesa e a presenteava com joias caras, mas ela não era sua namorada. De volta à Malásia, Joe tinha uma namorada que ocasionalmente o visitava nos Estados Unidos da América, mas ela era sempre mantida afastada das festas. Ele afirmou que todas as mulheres vistas com ele publicamente eram pagas para manter sua imagem, o que era verdade, mas ela descobriu sobre a estrela pop taiwanesa. Pode parecer que houve uma grande briga e ela terminou furiosa voltando para a Malásia, mas ela acabou aceitando a situação. Esse estilo de vida opulento é sedutor a todos. De volta à Malásia, sua reputação se espalhou tanto que sua família agora estava vendo suas façanhas ultrajantes, e seu pai Larry estava furioso e chamou seu filho, exigindo que ele voltasse do trabalho e trabalhasse em seu perfil público em vez disso. Najee havia entrado em contato com ele fazendo praticamente o mesmo pedido. Então Joe voltou para casa e inventou uma história absurda para o jornal, controlado pelo estado local, e depois voou novamente e se internou em uma clínica de rejuvenescimento privada de $30 mil para se recuperar. Nossa, Tita, as pessoas pagam $30 mil para rejuvenescer? O que isso quer dizer, rejuvenescer? Eu estou totalmente bêbado o tempo todo e preciso rejuvenescer. Eu preciso de uma limpeza com suco. Vá se ferrar. Quando ele finalmente voltou para a Malásia novamente, era o fim do ano fiscal e o Fundo One, um Malaysia Development Berhad, precisava publicar suas contas. O problema era que havia um buraco de $1 bilhão no fundo sem ativos ou investimentos para justificá-lo. Eles tentaram resolver o problema fingindo que o dinheiro enviado para a PetroSaudi, que Joe havia roubado, era na verdade um empréstimo para a empresa. Por algum motivo, todos pareciam esquecer completamente que o motivo para enviar o dinheiro para a PetroSaudi em primeiro lugar era supostamente para pagar um empréstimo à PetroSaudi. Mas como eu disse, ninguém se deu ao trabalho de verificar isso. Ao registrar isso como um empréstimo que não venceria até 2020, eles deram a si mesmos uma razão para o dinheiro sair da conta e não precisar voltar até 2020. Contudo, seus contadores se recusaram a assinar, pois parecia uma tentativa de ocultar um desfalque, e era exatamente isso. Eles buscaram entre os grandes e a KPMG aceitou fazer as contas como Law desejava, desde que provassem que o fundo tinha apoio de 2 países, o que era simples, pois Joe pagava ao príncipe pela participação saudita e suas doações de campanha e presentes luxuosos para Najib renderam uma carta oficial de autoridade para Joe, apesar de não ser listado como executivo. Após a KPMG registrar as contas, Joe pensou que teria tempo para reabastecer o fundo com investimentos prudentes. No verão de 2011, Joe levou o elenco e a equipe de O Lobo de Wall Street para Cannes para uma festa de pré-produção, algo que por si só é bastante incomum, já que as produtoras geralmente não gostam de gastar dinheiro extra em filmes que ainda nem existem. A proximidade de Joe com DiCaprio o fez concordar em financiar o filme com $100 milhões. Isso foi ótimo para DiCaprio e Scorsese, pois Joe, Reza e Joey não queriam uma medalha no filme para amenizá-lo. Eles contentavam-se em deixar Léo e Marty prosseguir. A ideia da pré-produção na Incans foi toda do Joey, como você deve ter adivinhado. Um desses convidados seria o próprio Lobo, Jordan Belfort, um homem envolvido em negócios obscuros, condenado por fraude de valores mobiliários nos anos 90. Para aqueles próximos a Joe, seus gastos loucos não eram novidade, então simplesmente não questionaram.
Belfort observou as quantias enormes de dinheiro sendo gastas ao seu redor e logo percebeu que algo estava errado. Quem gasta 3 milhões de dólares em uma festa de pré-produção? Eu suspeitei que algo estava errado quando apareci para a festa de lançamento de O Lobo de Wall Street, antes mesmo das filmagens começarem, pois sabia que o dinheiro era roubado. Vendi os direitos a eles. Me levaram para uma festa em Cannes para anunciar a compra. Entrei numa festa que devem ter gasto 10 milhões. Olhei para minha falecida esposa e disse que isso não ia acabar bem. Ela perguntou o porquê. Eu disse, ninguém gastaria tanto dinheiro a menos que estivesse conseguindo algo sem, trabalhar por isso. Então não culparia o Léo por isso. Afinal, ele é apenas um ator e não saberia. Jordan sabia que o único tipo de pessoas que jogam dinheiro por aí de forma tão imprudente são pessoas que não suaram e não derramaram lágrimas para ganhá-lo. Belfort, já tendo estado na prisão antes e querendo se manter limpo, decidiu se distanciar da produção e de todos os envolvidos. Com o afastamento de Belfort, Joe sentiu-se inseguro e ofereceu a Jordan 500 mil para ir a Vegas com a equipe. Para seu crédito, Jordan recusou. Um trapaceiro recusou o dinheiro de outro trapaceiro. Quem diria? Um pescador sempre vê outro pescador de longe. Jordan acabaria por estar certo, mas nem ele tinha ideia da escala do golpe. Joe queria ser magnata do cinema e da música, então criou a produtora musical Red Spring para atrair grandes estrelas. Ele deu uma festa enorme e convidou gigantes da indústria como Jay-Z, Eminem, Pharrell e Lady Gaga. Ele até conseguiu fazer um disco com Lil Jon, onde ele mesmo cantou na faixa. Sua parte era mínima, apenas repetindo as palavras muito quente algumas vezes. Tentei encontrar para ouvirmos e rirmos, mas nunca foi lançado publicamente e temo que tenha se perdido no tempo. Com os fundos diminuindo no One, um Malaysia Development Berhad, Joe convenceu Najib a enviar mais US$ dos Estados Unidos, 800 milhões do dinheiro dos contribuintes para o fundo de investimentos. Neste ponto, Joe vinha desviando dinheiro do fundo regularmente para continuar doando para a campanha de reeleição de Najib. Como é comum com pessoas que recebem grandes quantias, Najib nunca questionou a origem do dinheiro e se convenceu de que eram lucros dos investimentos do One, um Malaysia Development Berhad, conforme Joe havia lhe dito. De repente, Joe tinha novamente um grande cofre de guerra. Desta vez, ele percebeu que precisava investir a maior parte dele e encontrar maneiras de fazê-lo crescer rapidamente, explicando seu súbito interesse na produção musical. A injeção adicional de dinheiro dava a Joe o controle coletivo de quase 2 bilhões de dólares neste momento. Maslow percebeu que uma segunda opção para capitalizar o fundo era encontrar outros investidores para injetar dinheiro nele. Ele cruzou caminhos com outro fundo de riqueza chamado International Petroleum Investment Company, outro fundo de Abu Dhabi que tinha 70 bilhões de dólares à sua disposição. Ele estava disputando contra o fundo pelo controle de uma coleção de hotéis, que incluía alguns hotéis de luxo de alto preço em Londres, quando decidiram se tornar parceiros em vez disso. Para convencê-los, Joe assinou um cheque de 50 milhões na hora como investimento inicial. Esse negócio, na verdade, não se materializou, mas convenceu o gerente desse fundo, um homem chamado Mohammed Al-Husseini, de que Joe e seu fundo eram legítimos. Até então não eram, mas ele estava se esforçando para ser. Ele persuadiu seu novo amigo a investir em uma mina de carvão na Mongólia, esperando vendê-la rapidamente e retornar o dinheiro ao OneMDB. Porém, meses após a compra, os preços do carvão caíram com o colapso da economia chinesa. Ele também intermediou um negócio para a International Petroleum Investment Company comprar um banco malaio por quase 3 bilhões de dólares. As ações do banco despencaram imediatamente, causando perdas de centenas de milhões para a International Petroleum Investment Company. Joe não é tão bom em ganhar dinheiro de forma legítima como se poderia esperar. Joe precisava compensar seu novo sócio comercial. Nessa época, Xavier Justo, funcionário da PetroSaudi, sentiu-se prejudicado por seus empregadores após montar o único negócio legítimo da One, um Malaysia Development Berhad, a compra de 2 navios de perfuração de petróleo que foram alugados para o governo da Venezuela.
Justo arcou com a conta das operações por alguns anos, aguardando o dinheiro da One Malaysia Development Berhad e da Petro Saudi, que nunca chegou. Ele perseguiu seu chefe por um tempo para recuperar seu dinheiro e então decidiu sair, concordando com um pacote de demissão que era basicamente apenas a recuperação do que havia gasto, sem nenhum lucro. E provavelmente teria sido o fim da história se o ex-empregador dele não tivesse então reduzido a indenização e falado mal dele por toda a Europa. Esse erro iria custar extremamente caro. Mas não se preocupe, logo chegaremos. Agora você pode estar pensando que, com toda essa fraude massiva voando por aí, talvez não haja regulamentação ou supervisão quando se trata de bancos de alto nível. Mas isso estaria errado graças a inúmeros colapsos financeiros e ao caso dos papéis do Panamá e uma lista massiva de diferentes crimes, esquemas e golpes. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos da América implementaram regras rigorosas sobre a movimentação de grandes somas de dinheiro e fundos anônimos através do Ato Patriota, visando bancos e instituições financeiras. Havia diversos controles e balanços no sistema em quase todos os países onde Joe gastava dinheiro. O problema, como sempre, era que as pessoas que deveriam estar aplicando esses controles e balanços estavam ganhando tanto dinheiro que muitas vezes simplesmente desviavam o olhar ou falhavam em investigar adequadamente todo o dinheiro que estava sendo movimentado através dos fundos secretos de Joe. Eles viam um fundo de riqueza nacional enviando enormes quantias de dinheiro para uma pequena conta privada nas Seychelles e pensavam, isso parece meio suspeito. Então, ao verem as altas taxas de corretagem, já não achavam mais suspeito. Joe sabia que podia contar com a ganância das pessoas. Como já deve estar claro, ele era um péssimo empresário. Ele sabia ler e motivar as pessoas, afinal, o dinheiro é um motivador praticamente universal. Joe ainda precisava preencher um déficit de 1 bilhão e 800 milhões de dólares nas contas do One Malaysia Development Berhad. Ele adiou isso com contabilidade duvidosa, mas o buraco persistia. Então, por meio de um conjunto extremamente complexo de contas privadas e transações entre diversos países, Joe havia conjurado ativos de 2,3 bilhões de dólares para o One Malaysia Development Berhad, resultando em um lucro extraordinário de 300 milhões no papel. Nada disso existia de fato e seria necessário meses ou anos vasculhando registros corporativos para encontrar. E isso se você conseguisse encontrar, pois acredite, essas coisas não são fáceis de rastrear. Para isso, Joe continuou pagando às pessoas cada vez mais dinheiro, valores maiores do que elas já haviam recebido. O banco, ficando desconfiado, apenas dê a eles taxas de corretagem recordes. E você tem que lembrar que naquela época, enquanto havia toneladas de regulamentações criadas pelos governos, esses mesmos governos não aplicavam essas regulamentações. Os bancos eram principalmente autorregulados até muitos anos após a crise de 2008. Nesse ponto, a rede de pessoas que Joe estava pagando era tão grande que nem ele conseguia lembrar quem eram todas elas. Todos esses bancos foram consciente ou inconscientemente envolvidos nessas tramas. Bancos sofisticados para os mais abastados. Coutts, Union Bank of Switzerland, Banca della Svizzera italiana, britânicos, suíços, malaios, singapurenses. Mas seria o seu antigo amigo bancário americano que seria o maior e mais disposto culpado. Agora, mais cedo na história, eu fui um pouco enganador quando falei sobre o International Petroleum Investment Company. Referi-me a ele como um fundo soberano de 70 bilhões, o que é verdade, mas dei a impressão de que este era um fundo apoiado por dinheiro do petróleo estatal. O presidente do fundo, Sheikh Mansour, é também o dono do Manchester City Football Club. Al Mubarak, presidente do grupo Manchester City, é o gerente do fundo International Petroleum Investment Company. Mansour tem poder de veto e controle final, mas o fundo é principalmente administrado por Al Mubarak, que permite que Qadim Al-Kubaisi gerencie o fundo no dia a dia com pouca ou nenhuma supervisão real.
O próprio Sheikh tem aproximadamente 40 bilhões em riqueza e ativos, que vem principalmente de negócios relacionados ao petróleo de sua família, mas nenhuma dessa riqueza está vinculada à International Petroleum Investment Company. A International Petroleum Investment Company é financiada por grandes volumes de dívida, cerca de 19 bilhões ou algo assim. Para uma região supostamente das mais ricas do mundo, eles têm uma quantidade alarmante de crises de dívida. Em 2009, enfrentaram uma crise de dívida devido a uma bolha imobiliária. Em 2020, as dívidas aumentaram para 77% do produto interno bruto devido a uma queda no produto interno bruto nominal. E os economistas estão dizendo que até 2028 eles terão outra crise de dívida, pois terão que pagar 2/3 de 78 bilhões de dólares em dívidas que atualmente devem. Realmente me intriga por que uma área tão absurdamente rica precisa continuar pegando tanto dinheiro emprestado. Não é como se eles fizessem isso por motivos fiscais como todos os outros, porque eles não têm imposto de renda, e não é como se você pudesse dizer, bem, é sempre melhor gastar o dinheiro de outra pessoa. Isso seria verdade se você nunca tivesse que pagar os empréstimos, mas você tem e tem que pagar os empréstimos com juros, então você está realmente gastando mais dinheiro do que gastaria se usasse seu próprio dinheiro. Em 2011, Mohammed bin Zayed, atual governante dos Emirados Árabes Unidos, impôs uma restrição à emissão de dívidas devido ao problema desenfreado. Ele determinou que ninguém poderia emitir dívidas contra uma empresa apoiada pelo Estado sem passar primeiro pela autoridade central. Por isso, a International Petroleum Investment Company não recebeu nenhum financiamento estatal. Sheikh Mansour não quis arriscar seu dinheiro investindo na International Petroleum Investment Company, então seu financiamento não veio dos lucros do petróleo do Estado. Veio de dívidas levantadas principalmente por bancos de Wall Street. Os bancos estavam satisfeitos em emprestar o dinheiro, pois a International Petroleum Investment Company ainda era totalmente estatal, apesar de não ser financiada pelo Estado. A ideia era que, mesmo se a International Petroleum Investment Company não conseguisse pagar suas dívidas, os estados a resgatariam, o que geralmente aconteceu. O governo de Abu Dhabi continuou salvando-a e outros fundos de riqueza. Wall Street também tendia a vê-lo como dinheiro fácil, pois naquela época essa região era um poder financeiro emergente que adquiriu sua riqueza recentemente através das reservas de petróleo. Eles não vieram de dinheiro antigo, onde eles tinham, gerações de pessoas gerenciando esse dinheiro. As pessoas os viam como menos instruídos financeiramente e mais ingênuos. Se isso é justo ou não, acho que você terá que decidir por si mesmo. O que eu queria dizer é que o International Petroleum Investment Company parecia um fundo rico em dinheiro e ativos devido aos laços com Abu Dhabi, mas na verdade era uma miragem cheia de dívidas. A OneMDB buscava captar recursos para adquirir um conjunto de usinas termoelétricas a carvão, visando reempacotá-las e revendê-las com lucro. Isso custaria cerca de 3,5 bilhões de dólares, mas renderia ao fundo cerca de 5 bilhões, o que quase taparia o buraco em seu balanço patrimonial. Porém, eles não tinham 3,5 bilhões para gastar. Provavelmente, a essa altura, só restavam algumas centenas de milhões. Então, eles decidiram vender 3,5 milhões em títulos para levantar o necessário. Como nunca havia feito isso antes, não tinha classificação de crédito, o que tornava improvável a venda dos títulos, especialmente com os rumores de que alguns de seus negócios eram suspeitos. Eles pediram ao International Petroleum Investment Company para garantir a emissão do título. Irônico, não? Um fundo de riqueza, basicamente uma miragem construída sobre dívidas, sendo solicitado a garantir as dívidas de outro fundo, também uma miragem, mas construída com dinheiro roubado. Em troca da garantia do International Petroleum Investment Company sobre o título, eles poderiam comprar ações da nova entidade de produção de energia a um preço muito mais vantajoso. Sheikh Mansour disse sim. Se você está se perguntando por que o Fundo Soberano da Malásia pediria a outra nação para garantir parte de suas dívidas em vez de fazê-lo por si mesma, você não está sozinho. Muitos do Departamento de Conformidade do Goldman também acharam isso suspeito na época. Mas Leissner ignorou as preocupações e intermediou o negócio com Mansour.
Após 2008, quando os bancos enfrentavam restrições em seus bônus depois do resgate, eles não demonstraram preocupações. Eles viram uma maneira rápida e fácil de ganhar muito dinheiro. Lembro-me de ler que os bancos devolveram rapidamente todo o dinheiro do resgate dado pelo governo dos Estados Unidos da América após 2008 e fiquei me perguntando como conseguiram fazer isso tão depressa. Esta é uma das maneiras de como. Eles só acharam novas formas de trapacear. No entanto, a Goldman fez a devida diligência e a proposta passou pelas mãos de 5 comitês diferentes que expressaram preocupação, principalmente sobre o envolvimento de Joe Lowe, porque eles já haviam negado a ele uma conta privada anteriormente. Então, como eles poderiam endossar um negócio de 3,5 bilhões de dólares que o envolvia? Tim Leissner minimizou essas preocupações e disse repetidamente: Joe não estava envolvido, sendo apenas um consultor único para o fundo no início. Como de costume, isso foi porque Joe concordou que a Goldman poderia levar 190 milhões de dólares como taxa. Para referência, a Goldman geralmente recebia 1 milhão por este serviço. Tim forçou todos a ignorarem essas preocupações e, como ele estava trazendo dinheiro novamente, ninguém da alta cúpula se opôs. Cerca de um mês depois, Joe tentava transferir 576 milhões do dinheiro recém-adquirido para uma conta da banca della Svizzera italiana nas Ilhas Virgens Britânicas, vinculada à empresa Arbor Investments Public Limited Company. O departamento de conformidade do Banca della Svizzera italiana estava perguntando por que uma quantia tão grande de dinheiro estava indo para uma conta tão pequena. Eles estavam certos em desconfiar porque a Arbor Investments tinha um nome suspeitosamente semelhante ao da Arbor Investments Private Joint Stock, que era uma subsidiária oficial da International Petroleum Investment Company. Esta empresa era outra das empresas de fachada de Joe, projetada para pagar ao presidente e ao diretor executivo da Arbor Real por seu envolvimento no esquema. 6 meses depois, a Goldman levantou mais dólares dos Estados Unidos, 1,7 bilhão para o Malaysia Development Berhad em vendas de títulos, e Estados Unidos, dólares dos Estados Unidos, 780 milhões desse montante. Foi desviado novamente para as contas de Joe. Após obter mais dinheiro para suas contas, o que era necessário, visto que seus gastos não diminuíram, ele deu luz verde para a produção de O Lobo de Wall Street e transferiu 200 milhões de dólares para a Red Granite Capital, o braço financeiro da Red Granite Pictures. A produção iniciou-se de imediato com Reza Aziz e Joy McFarlane utilizando o dinheiro para o financiamento. Eles também adotaram o hábito de Joe de apropriar-se de dinheiro e usaram os fundos para comprar propriedades e adquirir uma coleção de pôsteres raros de filmes antigos, custando cerca de 1 milhão por pôster. Em 4 de novembro, Joe comemorava seu 31º aniversário com seu estilo habitual. Ele organizou uma grande festa em Las Vegas com vários convidados mundialmente famosos. A festa tinha tema de circo e contava com acrobatas e uma roda gigante interna. Ele pagou 800 mil dólares ao marido de Alicia Keys para ser o disc jockey da noite e até fez Britney Spears saltar de um bolo de aniversário gigante na hora de cantar parabéns. Após Wolf finalizar as filmagens, Joe promoveu outra festa de encerramento grande, cara e exclusiva na Marquee Night Club em Nova York. Mesmo após tudo, ele ainda não tinha terminado de comemorar. Ele teve uma ideia inédita para uma celebração de Ano Novo. Onde você passou a véspera de Ano Novo? Bem, você sabe o quê? Ah, sim, você estava falando sobre este último Ano Novo. Sim, esses são os benefícios de ser uma superestrela. Sim, eu tenho um amigo, você sabe, ele tem algum dinheiro, e ele me levou, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e alguns outros caras, e nós voamos para a Austrália, certo? Fizemos a contagem regressiva na Austrália. G'day, Mike, como vai você? Fizemos a contagem regressiva na Austrália, depois voltamos de avião e fizemos a contagem regressiva em Vegas, uma loucura. A festa em um avião que Fox está falando é uma organizada por Joe Lowe. O gato com o dinheiro a que ele se refere é Joe Lowe. Fox e Lowe eram amigos há aproximadamente 3 anos. Joe pagou cerca de 1 milhão para alugar um Boeing 747 e depois de dar uma festa de Ano Novo extravagante em super iates alugados na Austrália, Joe e seus amigos famosos, que incluíam DiCaprio, Jonah Hill,
Jamie Foxx e uma coleção de supermodelos embarcaram em um avião e voaram rapidamente para Las Vegas para um clube chamado Lavô, para outra festa de Ano Novo escandalosamente cara. Mesmo para os padrões de Joe, essa foi uma noite selvagem. Suas festas públicas anteriores lhe trouxeram muita atenção negativa de volta à Malásia. Joe aprenderia com esse erro e pediu a todos que mantivessem seu nome fora da imprensa e se recusou a permitir que alguém tirasse fotos ou vídeos de sua festa insana em um avião. Mas, apesar de sua natureza um pouco mais cautelosa, ele estava alegremente inconsciente da atenção política que ameaçava seu golpe na Ásia. Na Malásia, Najib tentava se reeleger, mas não estava tendo muito sucesso. As pessoas começaram a notar que a esposa dele aparecia em público com diferentes joias de $1 milhão e protestaram contra a corrupção. As pessoas não respondiam e ele ficava sem dinheiro para comprar votos. Joe voltou à Malásia para ajudar Najib. Ele contratou o cantor Psy para fazer shows e pagou empresas de alimentos para distribuir comida gratuitamente por semanas, além de comprar terrenos para construir moradias populares, tudo em nome de Najib. Mas não adiantou muito. O que agravou a situação foi que o adversário político de Najib ganhava popularidade e questionava publicamente a utilidade do fundo One Malaysia Development Berhad, pois, nos 5 anos, desde sua criação, só tinha para mostrar 2 chips de perfuração de petróleo. Ele concorria com uma plataforma prometendo eliminar a corrupção e encerrar o fundo caso fosse eleito. Joe e Najib foram a Goldman levantar mais dinheiro novamente, algo que Joe não queria por razões óbvias. Low marcou uma reunião com Tim Leissner, que aceitou prontamente, já que da última vez havia rendido a Goldman 200 milhões e a ele pessoalmente 10 milhões. Ele pretendia expandir os negócios com a One Malaysia Development Berhad, mas ao conhecer Najib, ficou chocado e extasiado ao saber que ele queria levantar mais $3 bilhões vendendo títulos. Querendo concluir tudo antes do fim da eleição, Najib pressionou muito para acelerar o processo ao máximo. Goldman vendeu os títulos, ganhando mais $300 milhões no processo. No total, eles ganharam $600 milhões apenas com 3 rodadas de venda de títulos para o One Malaysia Development Berhad. Goldman prosseguiu, mesmo quando um membro de sua equipe de conformidade apontou a suspeita de enviar todo o valor de $3 bilhões para uma pequena conta bancária privada no Banca della Svizzera italiana e posteriormente transferir $1,2 bilhão para uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. Você ainda se surpreende a essa altura? Desses 1,2 bilhões, Low enviou $700 milhões para uma conta não identificada, controlada pelo primeiro-ministro Najib. Se antes ele podia negar de forma plausível, agora não mais. Suas mãos estavam tão sujas quanto as de Low. Low e Najib passaram meses correndo e pagando políticos no poder para apoiar publicamente Najib na esperança de virar a eleição a seu favor. E por uma margem mínima funcionou. Najib ganhou a reeleição, mas todos os grandes gastos atraíram muita atenção. Recentemente, governos globais começaram a reprimir instituições financeiras com novas regulamentações e reguladores em ação após a crise de 2008, e Joe começava a ter problemas para lá e para cá com vários bancos atrasando e questionando transações. Ele percebeu que no caso de algo dar errado, o que estava ficando cada vez mais provável, ele precisaria de acesso a fundos rápidos. E embora ele tivesse muitos ativos agora depois de comprar imóveis em Beverly Hills, Londres e Nova York, e gastar 100 milhões em uma participação minoritária na gravadora EMI, esses ativos não eram exatamente líquidos, e se ele fosse pego, eles poderiam ser confiscados. Assim, durante alguns meses, ele investiu centenas de milhões de dólares na aquisição de diversas obras de arte caras. Quando ele terminou, ele havia comprado cerca de $500 milhão em arte. Isso seria seu fundo para dias chuvosos e ele podia ver esse cara começando a escurecer
Para esconder essas obras de arte inestimáveis, ele recorreu a outro refúgio de pessoas ricas, os portos francos. Agora, eu não sabia o que diabos era um Porto Franco antes de pesquisar para este vídeo. Eu genuinamente pensava que era apenas um tipo de porto, sabe? Onde os navios atracam e depois descarregam sua carga. E eles são meio que... Na verdade, eles não são o que eles realmente fazem. É fornecer um lugar isento de impostos para armazenar coisas que não exigem documentação. Então, eles são um lugar para as pessoas armazenarem ativos físicos nos quais não querem pagar impostos e nem que os outros saibam que possuem. Essas também são áreas onde as regras econômicas padrão de um país ou estado são relaxadas para supostamente aumentar a atividade econômica. Então você pode ver coisas como leis de salário mínimo, direitos dos trabalhadores, documentação, regulamentos de saúde e segurança, todos mais baixos ou, às vezes, inexistentes em comparação com o resto do país em que essa zona livre de impostos está localizada. Para ricos e lavadores de dinheiro são ideais. Você pode guardar todos os seus valores em um lugar secreto, onde ninguém pode encontrá-los. Lá, você pode visitá-los quando quiser, sem nunca pagar qualquer tipo de imposto sobre esses bens armazenados. A maioria dos países tem essas zonas. Existem algumas nos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Suíça, Ásia, África, em todos os lugares. Na minha opinião, esses locais parecem ser pontos de concentração de crimes, e eu preferiria que não existissem. Isso desconsidera que esses locais aparentam ter abuso frequente de trabalhadores. Joe transferiu seus bens para um Porto Franco em Genebra, visando protegê-los. Durante anos, os jornalistas só reportaram as festas extravagantes de Joe Low, que chamavam muita atenção. Sempre se presumiu que Joe herdou o dinheiro ou que o Oriente Médio estava arcando com os custos. Por um período, ele evitou aparecer publicamente para que os rumores diminuíssem. Mas Joe, sentindo-se anônimo a vida toda, não conseguiu permanecer assim por muito tempo. Quando O Lobo de Wall Street estreou, Joe fez uma aparição no tapete vermelho com os outros produtores e DiCaprio. De repente, as pessoas voltaram a prestar atenção. A foto de Riz Aziz chamou a atenção da jornalista Sarah Russell Brown, que continuou olhando para a imagem e fazendo uma pergunta muito simples. Como o enteado de um primeiro-ministro conseguiu recursos para abrir um estúdio de cinema? Sua primeira matéria sobre o assunto avaliou em detalhes bombásticos esta mesma pergunta e insinuou que o dinheiro talvez não fosse limpo, destacando Joe Low como uma figura questionável. Os advogados da Red Granite exigiram desculpas e retratação em carta, usando a fama de DiCaprio e Scorsese como escudo, alegando que duas pessoas de natureza tão íntegra jamais se envolveriam em algo com financiamento ilegal. Russell Brown simplesmente ignorou e continuou investigando. A atenção elevada estava deixando até os funcionários de JOLO nervosos. Eles tiveram que demitir o auditor de seu contador, KPMG, pois se recusaram a aprovar uma avaliação altamente inflada de ativos. Eles passaram para a Deloitte como a última das 4 grandes auditorias internacionais para ver se concordariam. Felizmente, Joe descobriu que eles poderiam ser suficientemente motivados e apaziguados pelo método usual, mentiras e taxas infladas. A Deloitte recebeu um resumo da suposta corrupção na One, um Malaysia Development Berhad de Tony Pua, oponente político de Najib, mas ignorou, aceitando as explicações de Joe Low. A imprensa publicava notícias toda semana, especulando a origem do dinheiro que Joe Low gastava em suas frequentes visitas a Vegas. Uma reportagem na revista Edge desafiou a One, um Malaysia Development Berhad, a listar os controladores das empresas de fachada, que geralmente detinham todo o dinheiro. De volta à sede da One, um Malaysia Development Berhad, o fundo estava perdendo dinheiro, mais de 100 milhões por ano apenas em pagamentos de juros. Como nenhum dinheiro entrava no fundo, ele se esgotava rapidamente. A OneMDB decidiu colocar suas usinas de energia adquiridas na Bolsa de Valores pública. O problema era que as pessoas envolvidas na compra desses ativos
Haviam sido prometidas que poderiam adquirir uma quantidade substancial dessas ações abaixo do valor de mercado, reduzindo significativamente o montante de dinheiro que seria arrecadado. Tim Leissner tentou convencer o conselho da One, um Malaysia Development Berhad, a tomar mais empréstimos para recomprar ações antes da oferta pública inicial. Eles pegaram um empréstimo de dólares dos Estados Unidos, 250 milhões do Deutsche Bank, para recomprar as ações. E 100 milhões de dólares desse dinheiro encontraram seu caminho para uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. A relação entre a Goldman e os membros do conselho da One, um Malaysia Development Berhad, começou a desmoronar, porque eles estavam percebendo que a Goldman poderia estar servindo mais aos seus próprios interesses do que aos de seus clientes. E não ajudou que Leissner tinha andado por aí comprando propriedades de milhões de dólares por toda a América e investindo em um iate de 170 pés. O fato de que todos envolvidos com a One Malaysia Development Berhad tinham dinheiro, mas o fundo não, era muito revelador. Embora houvesse muitas críticas negativas vindo em direção a Goldman, e muitos suspeitassem que Tim não estava agindo de maneira muito ética, o Chief Executive Officer da Goldman, Lloyd Blankfein, o promoveu como chefe da Ásia e o apresentou como um exemplo de ótimo trabalho. Enquanto tudo isso acontecia, Russell Brown continuou cavando e uma revelação surpreendente estava prestes a se apresentar a ela. Lembra dele? 2 anos atrás, foi enganado pelos sauditas que não queriam pagar sua indenização e passaram os próximos anos arruinando quaisquer outras oportunidades que ele poderia ter tido, espalhando rumores negativos sobre ele. O que os sauditas e Joe não sabiam na época era que ele havia ganhado acesso ao serviço de computador da Petro Saudi e baixado grandes quantidades de dados internos que detalhavam todos os golpes que Joe havia aplicado com os sauditas e mostrava como. Agora ele estava entregando isso para Russell Brown. Eu não estava brincando quando disse que não pagar a indenização a ele foi um dos piores erros que eles poderiam ter cometido. Xavier estava apenas tentando recuperar suas despesas, por isso usava os dados para alcançar esse objetivo. Ele exigiu de Russell Brown 2 milhões de dólares em troca de todas as informações que ela desejasse. Parece uma enorme negligência por parte de Jolo, porque 2 milhões é o dinheiro que ele gastou com champanhe. Por que não usar o dinheiro para recomprar as informações e resolver o problema de vez? Mas por algum motivo. Apesar de saber sobre o problema, eventualmente, ele ainda decidiu que simplesmente não valia a pena sua atenção. Talvez Joe estivesse muito distraído com sua última compra. Joe gastou milhões de dólares cortejando a modelo Miranda Kerr, comprando para ela um piano de cauda de cristal, levando-a ao redor do mundo e enviando-lhe um colar de diamantes em formato de coração no valor de 3 milhões de dólares. Como resultado, passaram muito tempo juntos, mas manter as aparências era caro. Seu novo superiate custava milhões por ano, apenas em custos operacionais e salários da equipe. Então Joe fez o que Joe faz. Ele convenceu o Deutsche Bank a emitir outro empréstimo, desta vez de 700 milhões de dólares. Apesar de muitas rejeições de várias pessoas, o Deutsche foi convencido pelo fato de que o empréstimo seria garantido pela subsidiária da International Petroleum Investment Company de Abu Dhabi, a BOR. Agora lembre-se, a International Petroleum Investment Company era principalmente financiada por dívidas e já havia sido usada para garantir bilhões em empréstimos através de outros bancos já. Sinais de perigo gritantes foram ignorados porque Joe garantiu que todos recebessem sua parte e os primeiros 100 milhões de dólares do empréstimo de 700 milhões também foram para uma conta privada com nome semelhante à empresa de Abu Dhabi, controlada por Joe Lowe's. Isso elevou as dívidas do One, um Malaysia Development Berhad, a impressionantes 10 bilhões de dólares, dos quais Joe havia desviado pessoalmente 4 bilhões e 300 milhões. Joe tinha outro problema. Os auditores da Deloitte começaram a se preocupar com sua reputação, pois precisavam apresentar contas, mas mesmo com os diversos esquemas, ainda havia um déficit de 2 bilhões de dólares a ser contabilizado. Para criar a ilusão de que o fundo tinha alguma renda,
ele enviou parte do dinheiro retirado do último Deutsche Loan para as Ilhas Cayman, onde contas anteriores afirmavam haver 2 bilhões e 300 milhões de dólares em investimentos do OneMDB. Ele então devolveu esses 100 milhões de dólares para as contas do OneMDB, simulando que as Ilhas Cayman haviam gerado 100 milhões de dólares de lucro para o fundo. Após concluir isso, ele enviou secretamente os 100 milhões de dólares de volta para as Ilhas Cayman, e então novamente para o One, um Malaysia Development Berhad. Assim, no papel parecia que o One, um Malaysia Development Berhad, havia lucrado 200 milhões de dólares com investimentos nas Ilhas Cayman. Enxague e repita até tampar o buraco. No papel, era um esquema ridículo que absolutamente qualquer pessoa que olhasse as contas por mais tempo do que levou para ler os zeros na taxa de auditoria dessa conta teria percebido imediatamente. De alguma forma, a Deloitte não percebeu, e então eles registraram as contas. Funcionários do Deutsche Bank suspeitaram que o colateral para seu último empréstimo, o investimento nas Ilhas Cayman, não existia, porém ainda não podiam comprovar. Porém, a curiosidade de muitos aumentava. Na Malásia, um ex-primeiro-ministro estava fazendo cada vez mais apelos para que o One, um Malaysia Development Berhad, fosse mais transparente, e acusou Joe de usá-lo como seu cofrinho pessoal, o que ele estava fazendo para se esconder e dissipar críticas. Joe fez o que muitas pessoas ricas fazem. Ele usou a caridade. Escudo. Não sei se este termo já existe ou se há uma versão semelhante de dizer a mesma coisa em existência, mas escudo de caridade é o que eu chamo quando bilionários tentam fingir que são pessoas realmente incríveis, doando para a caridade. Assim, as pessoas podem ver a generosidade e o cuidado deles. As pessoas ricas adoram caridade porque é benéfico para elas em todos os aspectos. A doação deles se torna dedutível do imposto, é uma ótima relações públicas e é opcional. É uma das melhores maneiras de fazer as pessoas acreditarem que você é legal, quando na verdade você é um monstro. Basta perguntar ao Jimmy Savile ou ao Jeffrey Epstein. Ambos eram grandes doadores de caridade. Ao longo dos anos, Elon Musk doou 7 bilhões em ações da Tesla para uma caridade cujo único beneficiário era ele mesmo. Ele agiu assim para não pagar 2 bilhões em impostos. Zuckerberg fez o mesmo, assim como Bill Gates e provavelmente muitos outros. Então, mesmo quando não estão encobrindo comportamentos criminosos, eles ainda não estão realmente doando para nenhuma causa, exceto para eles mesmos. O único bilionário que merece algum crédito por doar é esse cara, Chuck Finney, que literalmente doou todos os 6 bilhões de dólares de sua riqueza em segredo enquanto morava em uma casa de um quarto na Irlanda. Ele não tinha carro. Pegava ônibus e voava na econômica quando necessário. Joe prometeu milhões de dólares para diversas causas de caridade. A mais risível sendo uma caridade para limpar os oceanos. O cara que passeia em um super iate de 100 milhões estava prometendo salvar os oceanos. Então você entende o que quero dizer com escudo de caridade? No caso de Joe, foi especialmente performático, já que a maioria dessas instituições de caridade nunca recebeu o dinheiro prometido. Porém, ele ainda construiu uma imagem pública em torno disso. Joe tentou desesperadamente reabilitar sua imagem pública, mas ela se desfazia lentamente com o aumento dos questionamentos. Sarah Rucaso Brown havia escrito em seu blog, The Sarawak Report, que ela havia adquirido e-mails internos que detalhavam a fraude em uma escala nunca antes vista. O clamor da oposição política sobre o uso fraudulento do dinheiro público, junto com reportagens de publicações como o Sarawak Report on the Edge, deixou os bancos extremamente nervosos. Um dos bancos que eles usavam na Austrália, onde os fundos de campanha desviados do primeiro-ministro Najib estavam, começou a recusar transações e pressionou para fechar suas contas. Após uma recente mudança na liderança, o novo chefe do banco identificou transações suspeitas e decidiu apertar a fiscalização. Na Malásia, protestos começaram a eclodir sobre a corrupção governamental. Joe ficou nervoso
e ele e Najib concordaram que seria melhor começarem a encobrir seus rastros. Eles ordenaram a destruição de toda a documentação e dados, não deixando registros. Uma terra arrasada digital. Como explicariam o sumiço repentino de 6 anos de registros? Eles diriam que Xavier Justo e Rucaso Brown invadiram seus servidores e apagaram todos os registros. Isso foi audacioso, mesmo para os padrões deles. Trechos de histórias em publicações americanas como o New York Times deram vislumbres do que ocorria. Porém, até o momento, ninguém publicou uma história completa. Porque se há algo que você aprendeu com a duração deste vídeo, é que essa história é insanamente complexa e complicada. Verificar detalhes levou tempo, mas... Em fevereiro de 2015, Real Castle publicou uma história intitulada Roubo do Século, que contou em detalhes como Joe Low vinha desviando dinheiro do fundo desde 2009. Ela descreveu o alto número de pessoas que estavam ajudando. Ela imprimiu documentos, e-mails, acordos. Ela nomeou e envergonhou qualquer um e todos que ela pôde. Foi completamente devastador. Najib disse a Joe para deixar o país e manter um perfil baixo enquanto ele negava publicamente qualquer irregularidade e ordenava uma investigação oficial do governo sobre o assunto. Os oponentes de Najib queriam que ele renunciasse e o público em geral concordava com eles. Logo após o relatório de Sarawak expor as contas secretas de Najib, as equipes anticorrupção da Malásia invadiram o banco onde ele as mantinha e forçaram a banqueira responsável a entregar quase tudo o que possuía. Najib não pôde impedir isso, pois tinha que aparentar estar a favor da investigação. A única esperança seria se Joe tivesse ocultado tão bem as transações que não pudesse ser vinculado ao dinheiro. Porém, Justo não era o único informante de Claire Rucaso Brown. Um homem que trabalhava para o diretor administrativo da International Petroleum Investment Company, Kadim Al-Kubaisi, também ficou indignado quando viu seu chefe prosperar com dinheiro roubado e voltou atrás em um acordo para incluí-lo. Como resultado, o funcionário também estava roubando documentos que mostravam uma série de coisas prejudiciais. Agora vale lembrar que Al-Kubaisi era o braço direito do Sheikh Mansour, então qualquer coisa que o prejudicasse também prejudicava o Sheikh. Este tesouro não incluía apenas negócios, também mostrava Al-Kubaisi se comportando de uma maneira muito não muçulmana, se divertindo com modelos nuas e bebendo. Rucaso não tinha o tesouro completo, mas recebeu algumas informações para encorajar Al-Kubaisi a pagar ao funcionário para se calar. Al-Kubaisi, ciente do perigo, transferiu $30 milhões ao funcionário, que então queimou os arquivos roubados restantes. Mas isso empurrou Rucaso Brown na direção certa. Nos meses seguintes, Al-Kubaisi seria removido de todas as funções oficiais da International Petroleum Investment Company e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi começaria uma investigação sobre os rumores desenfreados de corrupção. Al-Kubaisi e as pessoas ligadas a ele desapareceriam da vista do público, o que era uma vantagem para Joe, pois significava uma pessoa a menos para ter que convencer ou coagir. Ele voou para Abu Dhabi para tentar atribuir todas as negociações obscuras com a International Petroleum Investment Company a Al-Kubaisi e seu braço direito. Eram os nomes deles em todos os documentos, já que Joe nunca colocava seu nome em nada, então era uma venda mais fácil. Ele também perguntou aos seus amigos baseados em Dubai se eles estariam dispostos a financiar a compra de um banco sediado em Barbados para que ele pudesse guardar seu dinheiro lá, e então ele não poderia ser confiscado por ninguém. Após constatar que Abu Dhabi havia se comprometido com 3,5 bilhões em garantias de títulos para o OneMDB, eles rejeitaram a proposta de adquirir o banco com Joe. Joe pediu a Leisner uma carta de recomendação para outro banco privado em Luxemburgo. Essa carta seria usada contra Leisner. A situação se deteriorava rapidamente. A maioria dos credores do OneMDB exigia o reembolso. Joe estava sendo procurado pela polícia para interrogatório e o tempo de Najib no cargo estava chegando ao fim, provavelmente resultando em uma sentença de prisão por corrupção. Ele tinha apenas uma opção:
Xavier Justo, o delator que vazou os documentos para Rue Castle, se viu preso em casa na Tailândia certa manhã. Ele foi detido sem advogado ou comida até assinar uma confissão de 20 páginas detalhando como roubou os documentos e vendeu para Rue Castle Brown, que admitiu que iria adulterar os itens para implicar o primeiro-ministro na fraude. A confissão não citava Joe Low em nenhum trecho. Najib deteve Rue Castle e Ho Kei Tat, da revista The Edge, sob leis antiterroristas enquanto manipulava da história usando um jornal estatal, alegando que os jornalistas tentaram incriminá-lo. Uma vez que ele divulgou sua narrativa difamando os jornalistas, ele os libertou da prisão. Após ser solto, a primeira publicação de Ho foi uma nota estampada na capa da The Edge, afirmando que nunca adulteraram documentos. Como um indivíduo rico e independente com uma boa imagem pública, sua declaração teve mais peso do que a dos primeiros ministros, mas mesmo a palavra do primeiro-ministro não seria suficiente para convencer as pessoas de que ele havia roubado algo. Najib ameaçou revogar a licença de publicação do The Edge se eles imprimissem algo mais sem provas concretas, o que o silenciou por um curto período, até que o Wall Street Journal publicou sua própria matéria. Usando informações de Rucaso Brown e outros envolvidos, o jornal mostrou, por meio de fluxogramas complexos, como Najib recebeu dinheiro de um fundo do Malaysia Development Berhad. O procurador-geral da Malásia disse ao chefe de polícia para preparar uma ficha de acusação antecipadamente a um mandado de prisão para Najib sobre essas alegações. Por sorte, Najib foi informado sobre a prisão pendente pelo chefe de polícia, seu comparsa. Alguns dias depois, enquanto todos esperavam que Najib fosse preso, o procurador-geral apareceu para trabalhar de manhã para se encontrar impedido de entrar no prédio. Ele foi demitido por Najib durante a noite. Eles confiscaram todos os seus arquivos e, infelizmente, um pequeno incêndio havia começado, que por acaso queimou todos os registros que incriminavam Najib. Najib, então, demitiu qualquer outra pessoa que tentou investigá-lo e suspendeu a licença de publicação do EGI, tornando-o incapaz de imprimir mais histórias sobre ele. Ele agora se tornou um ditador autoritário completo. Embora ele tenha silenciado seus críticos, teve o efeito oposto no povo malaio que saiu às ruas em protesto. As pessoas consideraram a suspensão da licença de impressão do EGI uma tentativa de ocultar a verdade. Para combater o problema, Najib enviou contra-protestantes pagos de camisas vermelhas para iniciar violência com os manifestantes pacíficos na esperança de assustá-los e dispersá-los. Kevin Moraes foi o promotor da Comissão Anticorrupção da Malásia. Seu escritório havia sido originalmente encarregado de trazer Najib antes da demissão do AG e da realocação de todos. O problema era que, quando o mandado de prisão foi redigido, alguém em seu escritório vazou para Sarah Rue Castle Brown e ela publicou em seu blog antes da prisão realmente acontecer. Em retaliação, Najib iniciou uma caça às bruxas no escritório e emitiu um alerta à Interpol de que Claire Rue Castle Brown era procurada para a prisão na Malásia. Ela morava no Reino Unido e a Interpol recusou-se a ajudar o novo ditador autoritário da Malásia. Kevin não teve tanta sorte. Culpado ou não, ele sofreria as consequências, pois não apareceu para trabalhar um dia. A família preocupada o denunciou como desaparecido e alguns dias depois seu carro foi encontrado, abandonado e incendiado. Dias depois, encontrariam seu corpo estrangulado dentro de um tambor de óleo preenchido com concreto. Na ocasião, o promotor investigava um patologista do exército em um caso separado de corrupção. A polícia prendeu o patologista com Najib e seus homens, responsabilizando-o pela morte. A morte abalou a comissão anticorrupção e todas as investigações sobre Najib foram abruptamente interrompidas. Em algum lugar ancorado no porto de Seul, Coreia, havia um gigantesco superiate, era o iate do Joe. Em vez de manter um perfil discreto, ele dava uma grande festa de celebridades para comemorar seus 34 anos.
foi o usual evento extravagante de Jolo, muito champanhe, amigos famosos como Jamie Foxx, Alicia Keys e seu marido e alguns outros. Mas um nome estava curiosamente ausente de DiCaprio. Léo vinha se distanciando lentamente ao longo do último ano, recusando até mesmo aparecer no próximo filme da Red Granite, um remake de Papillon, independentemente do valor oferecido. Segundo fontes próximas a DiCaprio, ele só soube recentemente a verdadeira história de Joe Lowe e decidiu se afastar de seus negócios, o que provavelmente feriu o orgulho de Lowe's. Com as autoridades confiscando cada vez mais suas contas e empresas fantasmas, os fundos de Joe estavam diminuindo. Mas ele se lembrou que havia guardado centenas de milhões de dólares em arte valiosa como um fundo de reserva em um Freeport. E agora estava chovendo. Ele ordenou a um leiloeiro que vendesse tudo, aceitando preços milhões de dólares abaixo do que havia pago. Ele voltou para o barco e refletiu sobre suas opções. Ele não podia retornar a países aliados aos Estados Unidos da América, pois seria extraditado. Então, decidiu ir para um lugar onde os Estados Unidos da América não tinham influência. Na verdade, eles eram um oponente econômico e ideológico dos Estados Unidos da América. Ele traçou um curso para a China. Najib estava tentando explicar que todas as transações que entravam em suas contas eram presentes de seus amigos em Abu Dhabi, mas graças ao fato de que o Malaysia Development Berhad deixou o International Petroleum Investment Company, segurando a bolsa em 3,5 bilhões de títulos, ao Mubarak e Sheikh Mansour se recusavam a confirmar a história. Najib imaginou que devolver o dinheiro deles poderia fortalecer novamente esses laços e confirmar sua história. Zhou estava ocupado na China fazendo amizade com o presidente de uma incorporadora estatal e os convenceu a comprar o portfólio da usina por cerca de 4 bilhões de dólares. A China viu uma oportunidade de ganhar influência na Malásia e diminuir a de Obama e dos Estados Unidos da América. Os 4 bilhões estavam longe de ser suficientes para cobrir as dívidas que o fundo havia acumulado, que agora estavam em 14 bilhões de dólares, mas seria o suficiente para reembolsar o Sheikh Mansour e suavizar a relação. A investigação governamental que Najib havia iniciado, bem, em si mesmo, finalmente estava completa, e as pessoas esperavam ansiosamente para descobrir o que revelaria. E, felizmente para eles, Najib oficialmente categorizou como um segredo de Estado e, portanto, nunca mais viu a luz do dia. O procurador-geral dos Estados Unidos da América, com a ajuda da investigação do FBI de Bill McMurray e algumas almas corajosas da Comissão Anticorrupção da Malásia, que haviam ajudado secretamente para evitar serem pegos por Najib, eventualmente apreendeu 1 bilhão de dólares em ativos, em um caso que foi arquivado de forma divertida, como os Estados Unidos da América versus o Lobo de Wall Street. Eles apreenderam todas as propriedades de Joe e Najib nos Estados Unidos da América, os jatos particulares, sua participação na EMI. Eles até apreenderam os lucros do filme O Lobo de Wall Street. Foi um dos maiores casos de fraude na história americana. O caso nomeou oficialmente Joe Lowe pela primeira vez, assim como todos os seus co-conspiradores e até mesmo Najib. Goldman Sachs, buscando limitar sua exposição, lançou uma investigação interna. Tim Leissner foi demitido como resultado dessa investigação, com o Goldman afirmando que eles mantinham seu trabalho e não admitiam nenhum erro, além das ações de um banqueiro desonesto agindo independentemente. Singapura baniu Leissner de trabalhar em finanças por 10 anos, após se declarar culpado por roubar 200 milhões de dólares do One Malaysia Development Berhad. O FBI adquiriu uma carta de recomendação de Leissner para um banco em Luxemburgo, detalhando seu relacionamento com Joe Lowe. Devido à carta de recomendação não autorizada pelo Goldman, eles alegaram desconhecimento, apesar de posteriormente pagarem bilhões de dólares em compensação ao governo malaio, como uma forma de desculpa pelo ocorrido. DiCaprio e Miranda Kerr,
abriram mão voluntariamente de todos os presentes recebidos de Joe Low ao longo dos anos. Para Léo, eram pinturas avaliadas em cerca de 30 milhões de dólares, e para Miranda, principalmente joias avaliadas em milhões. Em Singapura, as autoridades apreenderam cerca de 170 milhões em ativos de Jolo e prenderam alguns banqueiros de baixo escalão do Banca della Svizzera italiana que o auxiliaram no esquema. Eles multaram um conjunto de bancos privados que haviam auxiliado na lavagem de dinheiro por um total de 20 milhões de dólares, uma verdadeira gota no oceano para um banco de investimentos. A International Petroleum Investment Company nunca recebeu de volta seus 3 bilhões e meio, pois a One Malaysia Development Berhad deu calote. Para evitar mais constrangimentos para o Sheikh Mansour e fazer a história desaparecer, eles aceitaram que nunca receberiam da One MDB e a International Petroleum Investment Company foi absorvida por outro fundo de riqueza, Mubadala. O primeiro-ministro Najib encerrou o fundo One Malaysia Development Berhad. Os auditores disseram que devia mais de 7 bilhões e meio de dólares na época em que foi retirado da vista do público. Em 2018, ele finalmente foi votado para sair do cargo quando um governo de coalizão se formou para expulsá-lo. Najib e sua esposa tentaram fugir do país, mas devido à invasão do aeroporto por multidões, foi impossível para o avião deles decolar. E ele foi então preso. Najib cumpre atualmente uma pena de 12 anos por abuso de poder e aguarda julgamentos por outras 31 acusações. Quanto a Joe Low, ele é pouco visto ou mencionado atualmente. Após a revelação do golpe, descobriu-se que todas as celebridades que pareciam ser amigos próximos dele, como DiCaprio e Jamie Foxx, na verdade haviam sido pagas para passar tempo com ele. A história de Joe termina praticamente onde começou, com um Joe de aparência solitária, se sentindo sozinho e desligado do mundo, olhando para um celular desejando que ele toque. Obrigado.